Esse podcast é apresentado pela Copastur. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 047 do Saída de Emergência. Eu sou Bruna Valurcio, estou aqui junto com Daniel Amorim e vou conduzi-los aqui no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Apesar de acharmos que estamos no controle de tudo, tomando decisões o tempo todo, na verdade, na maioria do tempo, nós estamos apenas repetindo hábitos. Se a gente parar para analisar nosso dia a dia e todos os comportamentos que compõem a nossa rotina, com certeza nós vamos identificar alguns hábitos, sejam eles pessoais ou profissionais, que a gente gostaria de mudar, não é mesmo? Então, o que há entre o dia 31 de dezembro, que é o Dia Mundial do Planejamento de Novos Hábitos, e o resto do ano? Você é um procrastinador? Como adquirir novos hábitos? Bom, e para falar um pouquinho desse bate-papo, vou chamar aqui nossa convidada especial de hoje, a Kelly Ramos. Kelly, seja muito bem-vinda ao Saída de Emergência. Gostaria só que você desse um oi aí para os nossos ouvintes, falasse um pouquinho sobre você. Obrigada, Dani. Obrigada, Bruna. Bom, é um prazer estar aqui nesse bate-papo, falando sobre um tema que para mim é tão importante. Bom, meu nome é Kelly, sou psicóloga, trabalho com desenvolvimento humano e de carreira há 20 anos, e hoje sou head aí de pessoas e culturas da Copastur, e maior prazer em compartilhar desse tema tão importante para a gente. Show de bola, Kelly. Com certeza a gente chamou você porque você não é uma procrastinadora. Na verdade, acho que todo mundo tem um pingo de procrastinação, né? Sempre tem aquela coisinha ali que pesa um pouco mais pra gente. Mas a ideia aqui do nosso bate-papo hoje é a gente falar justamente como identificar o que é essa procrastinação e principalmente como a gente trabalhar bons hábitos. E aí, antes da gente chegar no hábito, eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente o que é essa procrastinação, o que causa essa procrastinação. Dani, já vou te decepcionar, tá? Sim, eu sou uma procrastinadora. Todos nós somos, tá? O que diferencia uma pessoa de sucesso e insucesso é o que a pessoa escolhe procrastinar. Mas aí a gente fala isso um pouquinho mais para frente. Mas eu vou começar com uma frase polêmica, tá? Procrastinar é um fenômeno de prazer. Por incrível que pareça, tudo aquilo que a gente procrastinar nada mais é do que adiar, deixar para depois, fazer, né, na sequência, qualquer situação, qualquer ação de algo que a gente precisa. E hoje existe uma pesquisa nos Estados Unidos que 20% da população sofre de procrastinação crônica, o que é um pouco mais grave, porque são pessoas que vivem a procrastinação, digamos que diariamente nas suas vidas, né? Então, procrastinação nada mais é do que a gente adiar ações que precisam ser feitas. E aí, por incrível que pareça, procrastinar é um fenômeno de prazer. Aí depois, mais pra frente, eu te pergunto, eu te falo por quê. Então lascou, porque todo mundo agora vai querer procrastinar mais ainda. Vai usar isso como justificativa, né? Mas aí é importante a gente saber, né, assim, o porquê que é um fenômeno de prazer. Primeiro, o que a gente tende a procrastinar? A gente procrastina aquilo que nos tira da zona de conforto, que dá medo, que não nos traz prazer imediato. E aí, tudo aquilo que eu deixo de fazer, eu substituo por algo que eu vou fazer em relação àquela atividade que eu deveria fazer. Então, sei lá, deveria preencher um formulário, fazer uma planilha para entregar para o meu chefe. E isso me tira da zona de conforto, me dá medo, talvez ele me faça questionamentos que eu não me sinta confortáveis, que eu não entenda ali do assunto. E aí, o que eu faço? Eu deixo para depois, que é o procrastinar. Só que esse deixar para depois, automaticamente, eu faço alguma outra ação nesse momento. Essa outra ação é o que me dá prazer, porque eu deixei aquilo que me traz medo de lado. Então, é interessante a gente olhar também a procrastinação com, né, ter esse olhar para a procrastinação. Eu deixo de fazer algo para substituir por algo que me dá mais prazer. Ou seja, eu não faço aquilo que acessa a minha dor.
Interessante. A ação que eu procrastino, normalmente, é uma ação que me traz dor. Normalmente, é uma ação que vai me tirar de uma zona de conforto, não me traz prazer imediato. Então, eu deixo de acessar essa dor e faço qualquer outra coisa que me dá mais prazer. Um exemplo simples do que a gente procrastina, eu tenho certeza que vocês dois fazem isso, senão eu vou me sentir muito mal. E se vocês não fizerem, falem que vocês fazem. Mas Vamos ver. Quem nunca colocou 5 minutos a mais no celular? Todo dia, será? Gente, isso é procrastinar. Mas essa é uma procrastinação leve, vai. Sim, claro, claro. Por isso que eu falei que quando você falou, você está aqui porque eu tenho certeza que você não procrastina. Todos nós procrastinamos, né? O que diferencia a procrastinação, digamos que comum, já que todo mundo procrastina, da procrastinação crônica, é o tempo que eu passo procrastinando as minhas coisas, e o que diferencia uma pessoa de sucesso e uma pessoa de insucesso é o que eu escolho procrastinar. Então, por exemplo, eu tenho como objetivo ser uma grande CEO, tá? Uma suposição. E aí eu tenho algumas entregas, eu preciso realizar algumas ações, alguns projetos, para que as pessoas entendam que eu tenho essa expertise, que eu posso ocupar essa cadeira, só que aí eu não faço isso, eu vou procrastinando. Então, hoje eu tenho uma reunião, eu adio, amanhã eu tenho a oportunidade de participar de um evento, e aí eu peço para outra pessoa do meu time apresentar no meu lugar. Então, eu estou procrastinando, porque eu estou saindo da minha zona de conforto, eu estou acessando aquilo que vai me dar medo. O julgamento está muito assimilado com a questão da procrastinação, então, se eu me exponho automaticamente, se eu tenho um problema com o julgamento, então o julgamento também pesa nessa minha decisão. E aí, essa é uma procrastinação que me distancia do sucesso, porque tudo isso contribui para que eu alcance o meu objetivo. Diferente, por exemplo, eu procrastino arrumar o meu guarda-roupa, que é uma coisa que eu faço e acho que a grande maioria já fez. É uma atividade que vai impactar, tem os seus impactos, né? Tem um impacto de repente, do seu guarda-roupa estar mais organizado, de você poder fazer a sua doação de roupas, mas o que efetivamente essa atividade impacta no seu objetivo de se tornar um grande CEO? Ou, entende, assim, a diferença de quando a gente escolhe procrastinar algumas atividades. Isso diferencia uma pessoa de sucesso e uma pessoa de insucesso. E aproveitando, só uma pergunta, Dani, que me surgiu aqui por conta desse exemplo que você deu do guarda-roupa, de arrumar o guarda-roupa e a decisão de ser um CEO. Qual que é a diferença? Que eu acho que muitas pessoas acabam confundindo isso. Qual que é a diferença da procrastinação e a preguiça? A procrastinação, eu deixo de fazer algo por medo. Por medo, por sair da zona de conforto, por talvez eu acionar um fracasso meu que eu não queira acionar. Então, isso é procrastinação. A preguiça, eu escolho não fazer algo. Eu não faço porque eu não quero. Isso não significa que eu não vou fazer depois. Às vezes eu estou cansada, às vezes foi um dia exaustivo. E aí é muito interessante essa sua pergunta, Bruna, porque muitas pessoas entendem que a preguiça está dentro de procrastinação. Então quando eu estou com preguiça de fazer algo, eu estou procrastinando. Não necessariamente. Então, eu posso ter uma preguiça de repente, arrumar o meu guarda-roupa agora, porque foi um dia exaustivo, mas isso não me impede de eu fazer amanhã. A questão da procrastinação eu estou sempre adiando algo que pode me acionar algum gatilho interno. Então, essa é a grande diferença. E parece até engraçado, né? Porque, por exemplo, você está falando de sucesso, e assim, se a gente perguntar aqui para os nossos ouvintes, quem não quer ter sucesso? Poxa, ninguém vai falar que não quer, né? E aí, por que uma coisa tão simples que é não procrastinar, a gente fica procrastinando, sendo se essa ação é que vai nos levar para o sucesso? Mas que antes de você falar do termo procrastinação crônica, eu queria entender se existe algum ciclo de procrastinação, para que talvez as pessoas consigam raciocinar melhor se elas estão fazendo isso ou não. Eu vou trazer um pouco da neurociência para essa nossa conversa, tá? Que eu acho que fica mais claro. O nosso cérebro, ele não foi feito para gastar energia.
ele gasta em torno de 20 a 25% de energia no nosso dia a dia, né? E isso já é muita coisa para o tamanho dele. E aí é engraçado, porque quando a gente fala de cérebro, o nosso cérebro, ele pode ser o nosso melhor amigo, mas ele também pode ser o nosso maior inimigo, né? E aí, onde que a gente entra no ciclo de procrastinação? Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que frequento academia, não tenho prazer em atividades físicas, mas entendo que isso é importante para mim e que eu preciso fazer. Só que aí eu vou lá e faço 2 horas, me matriculo na academia, fico 2 horas na academia tentando compensar 20 anos que eu não fiz de exercício. O que eu estou fazendo com o meu cérebro nessas 2 horas? Eu estou colocando ele para gastar mais energia. Uhum. E aí eu faço essa atividade durante 2, 3 dias, e aí no 4º dia eu falho novamente. E aí eu falo assim, eu só não vou hoje. Aí no 5º dia eu acordo e falo, eu não fui. Aí o 5º dia é a quinta-feira, caramba, eu não fui ontem. Hoje é Já tá quinta, acabando a amanhã é sexta. semana, né? Faz o Vou deixar pra seguinte, segunda. deixa para segunda-feira. E aí a gente entra no ciclo da procrastinação Uhum. novamente, né? E aí a gente fala, caramba, por que eu não consigo sair desse ciclo? Por que eu não consigo colocar algo para funcionar, né? E aí acho que talvez faça sentido a gente entrar um pouquinho no debate dos 21 dias, né? Daquele livro O Poder do Hábito, que é um livro incrível. A gente conversou um pouco, né? Nossas conversas de bastidores. Eu tenho um pouco de restrição com esse livro, mas para as pessoas que não têm tanto conhecimento sobre o assunto, é um ótimo livro. Eu uso para consulta, mas confesso que já tentei ler ele 2, 3 vezes e não consegui evoluir muito, mas uso ele como material de estudo. Eu, Kelly, sou um pouco contra receitas prontas, então eu não acho que todo mundo, quando você coloca lá que você demora 21 dias para parar de procrastinar e transformar uma ação em um hábito, eu discordo disso. Até porque, assim, eu já fiz esse teste e vou me dar como exemplo. Em atividade física, eu já fui 21 dias para academia. No 22º dia, eu não fui. Eu falei assim, vamos ver se isso faz sentido ou não. Eu não fui. E aí você não vai no 22º, no 23º, aí, ou seja, aí você quebra uma rotina. Então, assim, dependendo do tipo de hábito que você quer construir, dependendo do tipo de atitude que você procrastina, essa receita pronta não funciona para todo mundo. Como eu já tive hábitos que eu consegui construir, ações que eu parei de procrastinar com menos de 21 dias. Eu acho que o exemplo do parar de fumar, por exemplo, né? As pessoas tem pessoas que têm uma facilidade maior do que outras, né, para iniciar esse processo. Tem gente que fuma por muitos anos, sei lá, mais de 30 anos, e determinam isso, que vão parar de fumar, fazem esse processo, né? Às vezes seguem uma receita ou não, ou às vezes é uma coisa mais natural mesmo, mais orgânica, mas tem gente que consegue com um pouco de tempo, outros conseguem com um tempo maior e outros que não conseguem de forma alguma. Então, acho que acaba até se enquadrando nessa questão que você falou, que citou de não ter uma receita, né, de como criar hábitos, apesar da gente ter alguns passos para isso, né, acho que a gente vai falar isso mais para frente, mas eu acho que deve se encaixar nisso. E sobre essa questão da atividade física, eu super me identifiquei, porque eu estou há anos tentando, sei da necessidade, da importância, e é bem difícil para mim. A questão do fumar, né, Bruna, quando você traz isso, eu tenho um exemplo claro, assim, na minha casa mesmo. Meu pai sempre fumou muito, ele começou a fumar muito cedo, com 14, 15 anos. Ele fumava em torno de 3 maços de cigarro por dia, assim, e em casa ninguém fumava, assim, minha mãe, eu, meu irmão, a gente não tinha esse hábito e a gente pegava muito no pé dele. Precisou o meu sobrinho nascer para ele parar de fumar, porque a gente fez uma brincadeira com ele, assim, não adianta nada, você que tá tão feliz que o seu primeiro neto vai nascer, mas vai pegar ele no colo e ele vai ficar cheirando cigarro. E ele se sentiu ofendido com aquilo e ele simplesmente pegou o maço de cigarro dele e ele deu para minha mãe e falou assim, a partir de hoje eu não fumo mais.
A minha mãe ficou até um pouco preocupada, eu lembro que na época ela guardou o maço de cigarro sem que ele soubesse, porque ele fumava há muitos anos, e ela ficou com medo de repente ele acordar de madrugada, ter algum sintoma, porque acontece isso. Sim. E aí ela falou, eu vou guardar, porque vai que ele seja só uma brincadeira, né? E ele, de fato, assim, ele parou, ele nunca mais voltou, meu sobrinho vai fazer 10 anos agora, em abril, então tem 10 anos que meu pai parou de fumar. Mas ele fala para mim, ele fala para a gente, se eu voltar a fumar, se eu colocar um cigarro na boca, eu volto a fumar. Então, para ele é um esforço muito grande, e isso se tornou, e aí ele precisou substituir esse hábito que ele tinha, que trazia prazer, né? O fumar trazia algum tipo de prazer para ele, acompanhado do café, depois do almoço, conversando com os amigos, ele precisou substituir esse tipo de hábito por algo que trouxesse o mesmo prazer que ele tinha. Então, assim, só para a gente ter uma ideia também do quanto o hábito influencia, o fato, às vezes, um hábito ruim, quando você corta ele, não significa também que você nunca mais vai voltar. Se você tiver algum gatilho, então, esse exemplo do meu pai, às vezes a gente está numa rodinha e tem alguém fumando, ele fala assim, nossa, eu fico só sentindo o cheiro do cigarro, e ele falou, só isso me dá prazer. Ele falou assim, eu não posso colocar um cigarro na boca, porque se eu colocar, eu volto a fumar. Então, a gente também tem que entender, e aí, olha onde entra a neurociência, né? Imagina a energia que ele faz com que o cérebro dele coloque um outro hábito que traga o mesmo prazer que esse hábito trazia. O Kelly, e é interessante observar isso, porque, por exemplo, a gente também tem que entender do lado de cá que essa procrastinação, ela também está ligada a uma decisão, né? Porque, por exemplo, a gente está falando aqui do fumar, mas se eu não decidir fumar, eu não estou procrastinando nada, porque é a minha decisão permanecer fumando, né? Sim. E aí eu queria que você trouxesse para a gente o quanto que a procrastinação, de fato, pode nos atrapalhar, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu não consigo trazer em porcentagem, tá? Mas eu consigo te dizer que a procrastinação, ela é um estado de estresse, de culpa, de inércia e principalmente de perda de produtividade. Então, quando a gente traz todos esses aspectos para dentro da procrastinação, a gente sabe que a procrastinação, de certa forma, ela vai interferir no seu desenvolvimento, seja pessoal ou profissional, né? Então, todos esses aspectos porque quando eu procrastino, eu sei que eu estou procrastinando, e na maioria das vezes eu me sinto culpada por procrastinar algo, e aí eu entro num estado de estresse, e às vezes eu também entro num estado de inércia, de não conseguir fazer mais nada, de falar, putz, aí talvez seja tema para um outro, vou fazer uma provocação aqui, talvez seja um tema para um outro podcast nosso, que é a síndrome do impostor, porque a procrastinação está muito conectada com a síndrome do impostor. Porque a procrastinação eu vou deixando para depois, eu me mantenho numa zona de medo, eu tenho receio do julgamento, eu fico numa inércia, eu me sinto culpada, eu entro num estado de estresse, e aí o que eu acho? Que eu não sirvo para nada, que eu não sou tão boa quanto as pessoas falaram. E a procrastinação também tem um outro ponto. Todos nós temos os nossos sabotadores, né? Existem 10 tipos de sabotadores e todos nós temos. A gente sempre tem 2 sabotadores que são mais predominantes mediante o ambiente familiar que a gente cresceu, enfim, né? Porque os sabotadores nada mais são do que mecanismos de defesas que a gente desenvolve na primeira infância e que a gente traz isso para a vida adulta. Então, você imagina uma pessoa que tem um sabotador de perfeccionismo, de entregar tudo muito perfeito, de ter essa necessidade de entregar tudo muito impecável e sofre de procrastinação. O sentimento de culpa dessa pessoa, primeiro, ela vai adiar o máximo possível para ela entregar algo, porque ela vai achar que o sabotador dela vai fazer com que ela acredite que nada está bom o suficiente, que nunca, que ela não deu o melhor de si, automaticamente ela entra numa síndrome de impostor, enfim, e aí começa a trazer todas as
consequências do que a procrastinação pode acarretar na nossa vida. E a gente está falando só dos pontos negativos da procrastinação, né? Tem alguma coisa boa em procrastinar em algum momento? Ou ela é só negativa? Ela só é uma coisa que a gente não deve fazer de jeito nenhum, ou em algum momento pode ter alguma coisa positiva nisso? Eu não sei se é alguma coisa positiva, mas aquela frase que eu abri de que a procrastinação é um fenômeno de prazer, talvez isso seja algo positivo, porque eu deixo de fazer algo que talvez eu acesse uma dor ou um medo, e passo a fazer algo que me traga algo que me traga um pouco mais de conforto, de prazer. Então, não sei se na procrastinação teria algum ponto positivo, mas talvez esse prazer que a gente sinta ali naquele momento imediato, eu acho que talvez a gente possa considerá-lo. Tem um ponto, voltando só um pouquinho no que o Daniel falou, né, assim, da questão da disciplina, né? Como que muitas pessoas perguntam, como que eu acabo com a procrastinação? Tem algumas dicas que a gente vai compartilhar um pouquinho mais para frente, mas a gente acaba com a procrastinação sabendo o que eu preciso fazer, indo lá e botar a mão na massa, e fazendo. E aí existe uma diferença entre disciplina e motivação. Eu li isso em algum livro, e é uma frase que eu uso bastante, eu atendo, né, à noite e aos sábados em consultório, então eu falo bastante sobre isso com os meus pacientes e falo com o meu time também. A disciplina faz com que a gente alcance objetivos que só a motivação não vai fazer. Então, a procrastinação, acabar com a procrastinação, ela está muito conectada com a nossa necessidade de disciplina, né? Eu preciso acordar de manhã, talvez no primeiro e no segundo dia que eu vou acordar para ir para a academia, eu acorde empolgada. No terceiro dia eu não vou acordar empolgada, mas eu preciso saber o porquê que eu estou fazendo aquilo. Não, dentro das suas falas, teve uma parte que você falou um pouco da questão da família, de estrutura. E aí eu queria saber de você, enfim, procrastinar tá ligado a como a pessoa ela é criada, ou, por exemplo, a da estrutura de família que ela tem, os reflexos que ela tem, ou, por exemplo, procrastinação é natural do ser humano e todo mundo tem que trabalhar? Procrastinação é natural do ser humano, todo mundo tem, foi aquilo que nós falamos no começo, mas eu acho que eu não acho que é algo genético, mas eu acho que o ambiente em que nós somos formados influencia a gente. E aí eu acho que isso está muito conectado com esses sabotadores que eu falei, né? Entre esses 10 sabotadores, a gente tem o perfeccionista. Então, muito provavelmente, e aí estou falando isso pela experiência de atendimentos que eu tenho, normalmente as pessoas perfeccionistas são as pessoas que procrastinam bastante, porque elas acham que nunca está bom, nada está bom o suficiente, que elas nunca finalizaram, enfim, sempre tem algo para ajustar, né? E aí eu até brinco e falo que a gente precisa entender, na escola a gente passa com 7, né? Pelo menos na minha época, a média era 7. Até hoje. Até hoje, né? Quer dizer, hoje em dia, sei lá, acho que até com nota menor você passa, viu, Dani? Acho que Tenta ter aquela questão da continuada, né? Quando você passa de ano. E aí eu falo, para quem costuma procrastinar muito, mas por conta desse sabotador perfeccionista, eu falo para a pessoa, você precisa identificar qual é a atividade que você pode tirar um 7, e tá tudo bem. Tem atividade que você vai precisar tirar um 10. Na maioria das vezes, a gente quer tirar um 10, a gente precisa tirar um 10, principalmente quando a gente fala de carreira. Mas tem atividades que eu posso tirar um 7 que está tudo bem. Então, vou tentar trazer um exemplo, né? Sei lá, um cliente te liga e te pede uma informação naquele momento. E aí ele quer a informação ele te ligou, ele quer informação por telefone. E aí você fala para ele assim, tá bom, eu vou levantar e já te passo. Aí ele, ok, o que ele está imaginando? Que 10 minutos você deve abrir, talvez você não esteja na sua mesa, ou talvez você precise abrir um sistema, e que dentro de 10, 15 minutos, você vai ter essa informação, vai retornar para ele e vai passar essa informação. E aí, de repente, passa um dia, 2 dias, e aí ele te liga e fala, e aí, Daniel, cadê a informação que eu te pedi? Aí você fala, não, tô terminando de fazer aqui uma apresentação para te enviar com outros indicadores e tal. Cara, não era isso que ele precisava. No momento da ligação, enviar uma apresentação com outros indicadores, fazendo conexões,
putz, talvez ele tenha uma outra visão sua e vai fazer com que você tenha um 10 com estrelinha, como era na minha época de escola. Mas ele não quer esse 10 naquela hora, ele só quer o 7. E o perfeccionista, ele tende a procrastinar esse tipo de coisa, esse tipo de atividade. Então, assim, eu não quero tirar 7, nem quando eu posso tirar 7, eu quero tirar um 10. Acho que os perfeccionistas, eles entram muito naqueles 20% de pessoas que nós falamos da procrastinação crônica, né? Porque aí é algo mais grave. E aí o processo de autoconhecimento, ele ajuda muito a gente a entender quais são os nossos gatilhos, o porquê que a gente é tão exigente, e aí, Dani, aí eu te respondo a questão da família, né? Aí a gente volta para a questão do nosso círculo familiar, de onde nós crescemos, do ambiente que nós vivemos, tipo, qual foi a influência que eu tive lá atrás que me faz achar que eu preciso tirar 10 em tudo. Será que eu tive um pai que me cobrou demais? Será que eu tive uma mãe que me cobrou demais? Ou às vezes eu não tive pais que me cobraram, mas às vezes eu vivi num ambiente onde eu vi as pessoas se cobrando demais. Eu vi o meu pai sendo o melhor profissional, então eu também quero ser igual ao meu pai. Então, tem um pouco, a procrastinação não necessariamente está ligado não tem a ver com genética, todo mundo, é algo natural de todos nós procrastinamos, todos nós temos um pouco de procrastinação no nosso dia a dia, mas o ambiente, sim, influencia muito a forma como a gente procrastina e o que a gente escolhe procrastinar, e necessariamente as nossas autocobranças. Eu acho que deu para todo mundo também entender aí dessa parte bastante de procrastinação, que tem algo antes do procrastinar que te faz procrastinar, né? Então parece que tem um gatilho aí, no caso que você falou, por exemplo, tem medo, a pessoa tem os sabotadores, né? Então as pessoas, quem está escutando a gente, né, vai ter que observar nesse ato de procrastinação, o que está impedindo-a, né, de seguir? Se é um medo, se é, enfim, ela vai ter que se descobrir, né? E a gente sempre faz muito bate-papo aqui e está sempre muito ligado também ao seu autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento é muito poderoso. Mas a gente já procrastinou um pouquinho no nosso bate-papo de chegar talvez num ponto aqui que as pessoas queiram escutar, que é a questão do hábito. Como que a gente muda essa chave? Como que eu observo aqui o que eu estou procrastinando, entendo mais ou menos talvez o gatilho que me faça ter essa ação de procrastinação e mudo, né? A gente já falou um pouco do hábito, você também comentou a questão da repetição, né, dos 21 dias. Eu queria entender de você como que a gente constrói bons hábitos. Primeiro, eu queria só dar um passo atrás, Dani, e falar 3 dicas de como que a gente pode parar, como se tornar mais produtivo, digamos assim, tá? Que aí eu acho que também está muito conectado com os hábitos e talvez se torne repetitivo essas dicas, mas eu acho importante. Primeiro, assim, foco no que importa. Então, para a gente parar de procrastinar, o que é importante? Esses dias eu dividi com o pessoal do meu time, com uma pessoa do meu time, que eu estava fazendo uma sessão de feedback, uma matriz de priorização. Existe o que é urgente e existe o que é importante. Eu preciso diferenciar essas duas coisas, porque senão, se eu não consigo identificar qual é a diferença delas e o que é mais importante, eu não consigo focar naquilo que importa. E aquela coisa da gente ser multitasking, né, de fazer muitas atividades ao mesmo tempo, para quem tem procrastinação crônica ou para quem procrastina muito, isso não é o melhor caminho. Então, assim, eu preciso, de repente, focar numa única atividade, e aí eu reforço o que o Dani falou, e eu sou super a favor. Eu acho que o autoconhecimento é a maior e melhor ferramenta que nós temos para trabalhar qualquer tipo de conceito que envolva saúde mental, emocional, enfim, psíquica. Então, o autoconhecimento vai te trazer isso. E começar pequeno, né? Foi o que eu falei para vocês da atividade física. Então, assim, durante 20 anos, eu não fui para academia. Aí eu entendo que eu quero colocar esse hábito na minha vida. O que eu faço? Eu vou lá e vou 2 horas por dia. Aí eu faço o meu cérebro, que não foi feito para gastar energia, gastando muita energia. Então,
Como que eu faço isso? Comece pequeno. Eu vou um dia, fico 15 minutos, depois eu vou outro dia, fico 30 minutos, e aí eu vou aumentando. Naturalmente, uma semana eu vou e fico 15 minutos numa esteira. Naturalmente, o meu cérebro vai se adaptando. Quando aquilo passa a se tornar uma rotina, aí é o momento que o meu cérebro deixa de gastar energia. Por exemplo, a gente não gasta energia para escovar os dentes. A gente faz algo, é muito natural, você não para pensar. Quando a gente aprende a dirigir, a gente gasta uma energia muito grande aprendendo a dirigir, porque o nosso cérebro não está acostumado. Hoje, quando a gente está dirigindo, a gente nem para pensar, nossa, quando é mesmo? Nem percebi ao dar ré ou ao dar seta, é algo tão natural, tanto que, embora não seja o recomendado, mas hoje em dia a gente dirige, às vezes falando no telefone no viva voz, né? Ou seja, a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que tem essas dicas de como que a gente não para parar de procrastinar, mas para vencer a procrastinação e se tornar um pouco mais produtivo. E aí, a questão do hábito, né? Primeiro assim, as pessoas perguntam muito, o que são hábitos? Hábitos nada mais são do que formas de aprendizados, né? Que são compostos por pensamentos que me trazem motivação, que me trazem prazer, num ambiente que eu estou não acostumado, mas que eu me sinto à vontade e com uma execução de certos comportamentos que, por fim, tem um único objetivo, e que aí eu ajudo o meu cérebro a economizar energia. Então, o hábito nada mais é do que comportamentos e ações que eu pratico e que não necessariamente eu gasto energia, ou seja, são hábitos, são ações que eu faço no automático, né? E aí eu acho que a gente entra naqueles loopings neurológicos, que é como que eu crio bons hábitos, né? Então, o looping neurológico, ele tem três fases que eu acho que são super importantes. Eu sei que a Bruna é uma pessoa super interessada nesse assunto, então, por favor, me interrompa se você quiser contribuir com alguma coisa. Mas a gente tem primeiro o que a gente chama de deixa ou gatilho, né? Então, assim, qual é o gatilho que eu tenho para executar, né? Qual é a base, qual é a motivação que eu tenho para ter aquela ação? Aí eu tenho, depois do gatilho ou deixa, eu tenho a rotina, que nada mais é do que a ação em si, e depois disso, a recompensa neurológica, né? Então, aquilo que vai me trazer como resultado da ação que eu estou fazendo. Então, se eu consigo, se a cada hábito, eu falo para as pessoas, né, gente, escrever é um processo de cura. Se todo mundo escrevesse mais, eu acho que a gente conseguiria desenvolver muitas coisas melhores. Então, assim, você quer criar um hábito? Risca lá num papel, qual é o hábito que você quer? Quero começar a ir para academia. Tá, qual que é o gatilho? Qual é a motivação, né? O gatilho para você ir para academia? Eu tenho um casamento do meu irmão no final do ano que eu quero entrar num vestido que eu tenho aqui em casa e ou eu quero me achar mais bonita nas fotos, enfim, tá? Qual é a rotina que você vai ter para isso? Qual é a ação que você vai executar? Né? E aí, qual é a recompensa neurológica que você vai ter diariamente? Porque se você ficar esperando só a recompensa lá, vamos supor, a gente está em março, meu irmão casa em novembro, esperar que essa recompensa venha só lá, muito provavelmente eu entro naquele ciclo da procrastinação novamente. Então, se todos os dias eu cumprir minha rotina e falar, caramba, olha, mais um dia eu consegui, e aí eu estou me sentindo com mais disposição, estou produzindo mais, estou sentindo que minhas roupas estão ficando um pouco mais largas, estou me olhando no espelho e me sentindo mais bonita, me sentindo mais à vontade comigo mesma. Então, esse ciclo ajuda a gente a criar bons hábitos. Você falou sobre escrever, né? Eu tenho esse hábito de escrever e ir ticando, né? Riscando o que eu já conquistei, o que eu não consegui. Mas aí me lembrei uma coisa que até a gente falou na introdução. Que fenômeno é esse que no final do ano a gente vai, escreve e faz essas metas para o próximo ano? Por que todo mundo pensa assim? Qual que é o milagre que a gente acha que vai acontecer no ano seguinte, que tudo aquilo que a gente postergou, procrastinou no decorrer do ano, a gente vai conseguir?
Por quê? Eu acho muito curioso isso. Por que que todo mundo tem esse pensamento coletivo de que o começo do ano o começo do ano é como se fosse a segunda-feira, né? Por que Sim. que a gente precisa desse start de agora vai começar? A gente precisa de... É um gatilho isso? Essa é a deixa? Talvez sim, mas eu acho que a vida é feita de ciclos, então a gente está sempre esperando o próximo ciclo, e aí isso não acontece só a grande maioria acontece no final do ano, né? Então, vamos fazer um planejamento para o ano que vem. Mas a academia que eu falei para vocês, né? Então a gente vai segunda, terça e quarta, e aí se eu não vou na quinta, quando é que eu vou recomeçar? Quando é que eu vou voltar a ir para a academia? É na segunda, porque para a gente a segunda-feira é o próximo ciclo. Quando a questão da procrastinação, a conexão da procrastinação junto com o hábito, a gente tem que mudar essa nossa cabeça de ciclos. Eu acho que em alguns momentos é muito importante a gente pensar em ciclos, porque acho que revigora, acho que dá um novo olhar para a vida, e isso é super importante. Mas quando a gente fala de procrastinação e hábito, não dá para eu esperar o próximo ciclo. Eu fui para academia segunda, terça e quarta, eu falhei na quinta, tá tudo bem falhar na quinta, mas na sexta-feira eu vou acordar e eu vou para academia. E eu não vou ficar me punindo por eu não ter ido na quinta-feira, mas eu não vou esperar até o próximo ciclo, porque aí, novamente, a gente entra no ciclo da procrastinação. E aí eu queria fazer uma conexão, né, da procrastinação com a questão do hábito. O que normalmente a gente procrastina, né? As atividades que tiram a gente da zona de conforto, aquilo que dá medo, tudo, e normalmente aquilo que não nos dá prazer imediato. Então, por exemplo, eu preciso entregar, vou usar lá o exemplo que eu falei, quero ser uma grande CEO e eu preciso entregar uma planilha para o meu O chefe. Edmar se cuide, hein? Você falou gente CEO 2 vezes, hein? Não, gente, é só uma suposição, eu não tenho isso como objetivo, tá? Edmar, por favor, tenha ciência disso. É Mas só ele vai uma gostar, ele vai suposição. gostar. Então, Sim. por exemplo, a planilha que eu preciso entregar, né? Ser CEO é um conjunto de ações, de habilidades, de competências que eu preciso ter, que eu vou alcançar num longo prazo, né? No médio e longo prazo. Ou seja, aquela planilha ela não vai me trazer prazer imediato. Então, eu tendo a procrastinar inicialmente com isso. Segundo, se a planilha é uma das atividades que eu não gosto, porque no nosso dia a dia eu amo o que eu faço, mas nem tudo que eu faço eu gosto. Tem coisas dentro de RH que eu falo, putz, vou ter que lidar com isso. O que a gente tende a fazer com as atividades que a gente menos gosta? Deixa por último. E aí o ideal é eu identificar em qual momento do dia que eu tenho mais energia. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito diurna. Eu sou uma pessoa que eu acordo tranquilamente 5h da manhã, mesmo colocando 5 minutos lá para Da a sonequinha. sonequinha, mas eu acordo cedo, eu funciono muito melhor de manhã, e por diversas vezes eu tentei ir para academia à noite. Eu falei em todas elas, falei com sucesso, check aí do lado. Falei em todas, em nenhuma das vezes que eu já fui em academia mais barata, porque eu falava assim, bom, pelo menos não vou se eu não for, não vou gastar tanto. O investimento é baixo, né? O investimento é baixo. Já fui em academia mais caras, porque eu falava assim, vai doer o bolso, então eu vou. Não. Até o momento que eu entendi que eu não era uma pessoa noturna, eu era uma pessoa diurna. Então, se eu fosse, eu ainda não tenho prazer fazendo atividade física. Isso é algo que eu ainda estou construindo. Então, se eu faço aquela atividade no momento que eu tenho menos energia, a probabilidade de insucesso ela é muito maior. Então, o que faz mais sentido? Eu colocar as minhas atividades físicas logo pela manhã. Por quê? Porque é o momento que eu tenho mais energia. E aí entra o exemplo da planilha. Então, aquela planilha que é chata, que eu preciso entregar para o meu chefe, por que eu vou deixar para fazer ela na sexta-feira, às 5h, depois de uma semana exaustiva, depois de uma semana que talvez a gente tenha lidado com vários problemas, com várias questões? Eu não preciso disso. Então, eu posso colocar aquela planilha na segunda-feira, no primeiro horário. E aí tem um ponto muito interessante, porque quando a gente faz essa mudança, a gente tende a fazer aquela atividade de forma mais rápida e mais simples. E aí você fala assim, caramba,
essa planilha nem era tão chata assim, nem era tão difícil quanto eu imaginava e nem demorava tanto. Mas por que que demorava tanto? Porque eu estava sem energia. Então, algo que eu poderia fazer em 15 minutos, eu fazia em 1 hora. Então, acho que isso, a gente nem entrou na parte de dicas, mas acho que isso entra, acho que para mim é uma das melhores dicas, assim, identificar qual é o momento do seu dia que você tem mais energia. Então, é nesse momento que eu vou colocar uma atividade que eu preciso parar de procrastinar e que essa atividade precisa se tornar um hábito. Não, porque aí falou de atividade física e deu também o exemplo da planilha, né? Situações de vida pessoal e profissional, e aí eu pensei aqui, um hobby, ele é um hábito? Ou não tem nada a ver? Ou Não são coisas necessariamente. diferentes, né? Não necessariamente, assim, porque é algo que me dá prazer, mas eu não faço ele com tanta frequência. Então, o hábito é aquilo que eu faço, é uma rotina, é aquilo que eu faço todos os dias no meu dia a dia. Às vezes, um hobby eu gosto muito de fazer, mas, por exemplo, eu gosto de dançar. Só que eu não consigo ir para academia para aula de dança todos os dias. Eu vou uma vez no mês. Então, aquilo ali me dá prazer, me traz uma satisfação, mas não necessariamente é uma rotina. Quando a gente fala de hábito e rotina, a gente está falando de coisas que a gente faz com uma frequência constantemente, né? O fato de eu ter prazer naquela atividade da dança, talvez não me gere uma energia, não exija do meu cérebro uma energia que normalmente em atividades que eu não gosto exija, né, porque me dá prazer, tudo, mas não necessariamente aquilo é um hábito. Agora sim, tem pessoas que fazem algo que que são hobbies, que gostam tanto, e que aquele hobby ela entende que influencia tanto na produtividade dela. Eu tenho um amigo, gente, que ele é apaixonado por academia, ele não falha um dia, assim, ele adora, ele faz natação, ele faz musculação, ele faz futebol, e aquilo é um hobby para ele, mas se tornou um hábito, porque ele entendeu que essa parte física influencia muito no nosso emocional e está muito conectado também com a parte da procrastinação. Então, não sei se eu consegui esclarecer. Acho que ficou claro, sim. Vai daí, Dani. Bom, já que a Kelly já deu spoiler, né? Eu acho que a cereja do bolo aí são as dicas práticas. Kelly, mostra pra gente o passo a passo. Não, na verdade, acho que a gente já falou um pouco disso no começo, né? Não tem uma receita, né? Que é muito importante que as pessoas que estão escutando a gente se atentar aí, que cada um vai ter a sua rotina, cada um vai ter o seu timing, cada um tem suas escolhas, suas decisões e tal. Mas, de uma forma geral, Kelly, compartilha com a gente que dicas de como a gente talvez olhar os hábitos que a gente não quer, ou né, o que está impedindo a gente de procrastinar, o que está impedindo não, o que está fazendo com que a gente procrastine, como que a gente desconstrói isso e como a gente olha e começa a construir novos e melhores hábitos. A primeira dica que eu dou, assim, é essa questão da gente identificar o nosso momento de energia. Eu acho que é muito importante, que foi isso que a gente acabou de falar. Como segunda dica, sempre associe um novo hábito com um hábito antigo. Então, por exemplo, eu preciso tomar água todos os dias. Eu preciso tomar mais água diariamente. E eu sou uma pessoa que não tomo água. Então, o que eu faço? Ir ao banheiro é algo que eu faço frequentemente, eu sempre levanto e vou ao banheiro, isso é um hábito que eu tenho, que todos nós temos. Então eu vou associar esse novo hábito de beber água ao banheiro. Então toda vez que eu levantar para ir ao banheiro, eu vou tomar um copo de água. Quando isso começa, no começo vai exigir energia do nosso cérebro, então natural que às vezes você chega na porta do banheiro e fala, opa, esqueci de tomar água, mas aí você vai no banheiro, volta e aí toma água, enfim, você associa um com o outro, mas quando isso passar a se tornar um hábito de fato, o levantar vai te fazer beber água. Não importa se o seu levantar vai ser para ir no banheiro ou não, mas o seu levantar vai fazer com que o seu cérebro entenda que é importante você tomar um copo de água. Então, é sempre legal você associar um novo hábito com um hábito que você já possui, né? E faça planos de novos hábitos, mas de forma simplificada. Comece pequeno. Tem um livro, inclusive compartilhando aí uma leitura que é interessante, que se chama Micro Hábitos, né?
comece pequeno. Então, assim, eu quero começar a ir para academia. Se você não gosta de ir para academia, não adianta você ir lá e ficar 2 horas. Então, se proponha, durante uma semana, eu vou fazer 20 minutos de esteira, todos os dias. Na segunda semana, eu vou fazer 20 minutos de esteira e mais 10 minutos de, sei lá, de bicicleta. Então, comece pequeno e depois os hábitos, e aí conforme você vai começando pequeno, essas atividades menores, você vai acostumando o seu cérebro, a possibilidade de você falhar com isso, ela se torna muito pequena, porque a energia que você está gastando é menor, então, e aí você vai acostumando, quando você vai fazer 10 minutos de bicicleta, o seu cérebro já sabe que você está gastando, que você vai gastar 20 minutos com a esteira. Então, aquilo ali para ele já, beleza, já entrou aqui no meu processo, dentro dos meus 20, 25% do que eu gasto diariamente. A gente tem uma dificuldade de concentração muito grande no nosso dia, a gente não consegue se concentrar durante muito tempo. Então, construir novos hábitos, que você passe muito tempo concentrado numa única atividade, isso é ruim. Então, comece pequeno. Eu tenho um hábito, eu medito todos os dias, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fui meditar foi num evento em 2015, e aí eu lembro que eu estava numa roda, assim, vou até citar eles aqui, foi com o pessoal da Crescimento, porque... E aí, não, assim, eu não comecei a dormir, mas eu acho que com 1 minuto de meditação, eu meio que abri o olho assim, ó, de lado, eu olhava para as pessoas, eu falava, cara, tá todo mundo meditando mesmo, assim, tá todo mundo muito tranquilo, e já se passaram 1 hora e ninguém vai abrir os olhos. Cara, a meditação foi tipo de 5 minutos. E aí, só que como eu gosto muito de neurociência, eu estudo bastante, eu comecei a entender os benefícios da meditação, tal, e aí eu comecei a fazer isso no meu dia a dia. E aí, o que eu fui fazer? Eu falei a primeira vez, porque eu comecei a meditar, o ideal, a neurociência diz que se a gente conseguir meditar de 15 a 20 minutos por dia, você muda o processamento neurológico do seu cérebro. Aí eu falei, eu vou fazer de 15 a 20 minutos. Gente, eu fiz um dia, falhei todos os outros. E aí, assim, falei, aí voltava e insistindo, né, nos 15, 20 minutos. Aí voltava, tentava, fazia 2 dias, falhava de novo. Até o dia que eu entendi que eu não preciso começar com 15, 20 minutos. Eu comecei, juro para vocês, com 1 minuto. Tem um aplicativo que eu uso, que dá para você colocar o timer. Eu né, personalizei lá a minha meditação, coloquei o tempo de 1 minuto. Durante 1 mês, eu fiz 1 minuto. Depois, no segundo mês, eu aumentei para 3 minutos. E aí, depois de 1 mês e meio, eu aumentei para 5. Hoje, à noite, ontem mesmo, eu fiz uma meditação antes de dormir de 27 minutos. Mas eu comecei pequeno. E hoje, fazer meditação de 27 minutos, para mim, é muito tranquilo. Eu não sinto, eu não fico mais abrindo o olho e achando. Mas começar pequeno. E aí, falando sobre esses micro hábitos que você citou, até deu a sugestão de leitura, uma coisa que eu observei bastante durante a pandemia, conheço pessoas que decidiram criar ou mudar hábitos de uma só vez, vários hábitos, né? Quanto que isso pode ser prejudicial para a gente, né? Você decidir virar essa chave, por exemplo, conheço pessoas que pararam de fumar ao mesmo tempo que se tornaram veganas e passaram a fazer exercício físico e pararam de beber, tudo ao mesmo tempo, porque ficaram naquela vibe de agora eu preciso me reconectar, porque todo mundo, acho que a maioria das pessoas nesse momento de pandemia passou por essa avaliação, né, do que era melhor para a gente, tanto na vida pessoal quanto profissional, mas fez essa reflexão, né? E aí decidiram mudar tudo de uma vez. O quanto que isso pode ser prejudicial? Porque eu também convivi com essas pessoas e percebi que não foi uma coisa muito, foi um bom negócio, né? Então, o que isso pode interferir? O que não é bacana por que não mudar os hábitos todos ou muitos de uma única vez? Quem é que vai anotar os temas dos próximos podcasts? Porque tem muita coisa para falar, gente. Eu já estou aqui com várias ideias, assim, porque aí a gente entra no quesito de produtividade tóxica, de felicidade tóxica, de que tá todo mundo fazendo isso nas redes sociais, tá todo mundo lendo livros, tá todo mundo meditando, então eu preciso fazer isso. E aí, assim, se a minha amiga faz yoga, meditação,
ela lê um livro por semana, ela trabalha, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, se ela pode, eu também posso. Então, eu vou fazer tudo isso. Aí a gente entra na questão do prejudicial, de ser tão prejudicial quando eu começo um novo hábito com ele gigantesco. Então, ao mesmo tempo que é prejudicial eu começar um novo hábito com ele gigantesco, como é prejudicial eu começar um monte de novos hábitos ao mesmo tempo. Então, mas aí acho que de repente é um tema para um outro podcast aí de produtividade tóxica, que é o que a gente mais tem visto ultimamente. Legal. E a gente para observar, por exemplo, a gente que está aqui, enfim, vai conduzindo o podcast, que eu até comentei já da parte do autodesenvolvimento, né? Esses assuntos, eles estão muito interconectados, né? Por exemplo, a gente falou muito aqui de a procrastinação, e às vezes parece, não sei se faz sentido, mas talvez dá para associar também com um pouco do que a sociedade impõe, né? Porque, por exemplo, às vezes você não quer fazer alguma coisa, né? E tudo bem, por exemplo, você querer ser uma pessoa de muito sucesso profissional, por exemplo, igual a Kelly quer ser a CEO da Copa Astur no futuro, ou uma pessoa, ou uma pessoa que não quer ser, entendeu? E tudo bem, é uma decisão de cada um, né? Um perfil de cada um. Estou inconformada do Daniel em pleno podcast querendo trazer algum conflito com o meu chefe, gente. Que é isso? E olha, o teste. Vamos ver se ele vai escutar esse bate-papo, se ele vai te chamar para conversar. Nossa, ou se ele vai falar com a boa, gente. Esse é o teste. A gente vai saber se ele viu esse podcast a partir do momento que ele falar, olha, vocês me citaram bastante lá. Então, assim, você quer me derrubar, né, Kelly? A gente precisa ter uma conversa séria. E não dá nem para eu ser chamada na salinha do RH, né, gente? Porque eu sou a própria salinha do RH. Porque você é a Kelly, RH. Vai falar, Kelly, se demita. Mas, Dani, eu acho que isso... Acho que as redes sociais trouxeram isso pra gente, né? Então, assim, se todo mundo tá fazendo, eu também preciso fazer. Se todo mundo quer ser CEO, replicar comportamentos que às vezes não é para você, né? Porque aquilo tá te impondo que você tem que ter um pertencimento àquele grupo, àquela comunidade. Sim, você sabe sentido. Agora que você falou uma coisa, assim, me veio até um insight e aí algo que talvez eu precisa me corrigir. Eu gosto de ler bastante, eu leio bastante. E ano passado eu vi uma amiga minha compartilhando no Instagram, assim, era um aplicativo que ela tinha como metas lá ler, sei lá, 60 livros no ano, e aí chegou no final, aí mostrava quantos livros ela tinha lido e tal. Aí eu falei, nossa, que legal, me fala que aplicativo é esse e tal. Aí ela me falou, eu anotei, eu tenho ele aqui no meu celular, inclusive, atualizo, ontem eu terminei um livro, atualizei. Mas agora, você falando, me veio um insight, tipo assim, o quanto, de repente, eu posso frustrar várias pessoas quando eu compartilho lá que a minha meta é ler, sei lá, 40 livros no ano e que eu cheguei no dia 17 de março e já li 8. Ou seja, muito provavelmente eu vou ler mais de 40. E aí a pessoa que não consegue ler um livro, o quanto que, de repente, ela pode se frustrar com um comportamento meu. Mas, assim, por que eu tenho que ter esse comportamento? Porque a gente entendeu que aquilo que eu não mostro, eu não vivo. Então, assim, se eu não mostrar para as pessoas que eu estou lendo... Uma coisa é você ler um livro e compartilhar uma parte muito legal, tipo, nossa, olha esse insight, assim, quero compartilhar, isso é importante, ou então eu estou vivendo isso, então eu quero compartilhar. Outra coisa é, por que eu preciso compartilhar lá quantos livros eu li? E, assim, esse insight me veio agora, tá, Dani? Conforme o seu comentário. Não, e é interessante porque, por exemplo, isso pode ser prejudicial, inclusive para você. Por quê? Porque você está estabelecendo uma replicação de um comportamento, porque, teoricamente, você tem que se provar, ou você tem que provar para o outro que você está no mesmo nível de leitura do que o seu par. Não, e talvez isso não é aquilo que você quer, entendeu? Você está fazendo de uma forma forçada, como se fosse numa competição, mas uma competição que você não queria estar nessa competição. Acho que tem 2 pontos, né? Tem a parte da minha autocobrança, tipo assim, e se eu chegar lá e não conseguir ler os livros porque no meio do caminho surgiram outras prioridades e que são tão importantes tanto quanto. Aí eu vou me sentir uma fracassada e a gente entra na síndrome do impostor, que eu acho que é um tema interessante para a gente falar num outro momento. E aí tem a coisa também, por exemplo, eu vou usar a meditação, tá?
Eu sempre, às vezes, quando eu estou fazendo aula de yoga ou naquele momento de meditação, a gente posta aquelas fotos instagramáveis, né? Assim, coloca o incenso do lado, o budinho, a gente tira foto e posta e tal. E aí todo mundo, como que você começou a meditar? Como que eu consigo meditar? A meditação, ela é muito importante, ela é muito válida. Existem estudos, a neurociência comprovou isso, mas ela não vai servir para todo mundo. E a meditação, ela também não é uma meditação só onde eu sento e fico lá com os meus dedinhos em silêncio, de olhos fechados. Eu posso eu posso me identificar com uma meditação ativa. O que é uma meditação ativa? É, por exemplo, eu gosto de aula de dança, então eu vou numa aula de dança. E sabe aquele momento que você se desconecta, que você fala assim, caramba, eu tô na aula de dança, eu não lembro de mais nada. Então eu tô jogando futebol com os meus amigos, eu não lembro de nada. Aquilo é estado de presença. Meditação nada mais é do que estado de presença. E aí você está fazendo uma meditação ativa. Aí talvez a provocação para as pessoas refletirem é o quanto que eu tenho estado presente em tudo aquilo que eu faço. E aí, aproveitando, Kelly, já que você falou de provocação, você tem algum exercício que na prática a gente possa colocar, mesmo que não seja aquela receita de bolo, mas alguma coisa que de repente funcionou para você, ou de acordo com seus estudos, tudo que você já vivenciou e já acompanhou de outras pessoas, que você possa compartilhar com a gente aqui? Eu acho que, primeiro, assim, identificar um hábito que você gostaria de mudar. Ter uma referência de uma pessoa que pratica esse hábito mas que vai te motivar e não te autocobrar. E aos poucos, assim, acho que foi um pouco do que eu compartilhei aqui, do hábito que eu falei da meditação, a própria leitura. Hoje eu leio muito, mas eu não comecei lendo muito. Eu comecei lendo 1 página, 2 páginas e depois. Então, eu acho que planejamento, né? Eu acho que é a palavra mais importante. Então, assim, identifica um hábito que você queira mudar. O que eu preciso fazer para mudar esse hábito? Eu quero começar a ler, eu quero ler pelo menos um livro por mês. Então tá, então qual vai ser o momento que eu vou estipular? Então assim, e de fato coloque isso no papel. Então, reserva lá a sua agenda. Então, todo dia às 21 horas, eu vou guardar 15 minutos, vou bloquear a minha agenda durante 15 minutos, eu vou parar o que eu estou fazendo, eu vou pegar um livro e vou ler 10 páginas. Depois, na semana seguinte, eu vou aumentar para 20 minutos e vou ler 15 páginas. Então, e aí você vai automaticamente lapidando esse seu novo hábito. Mas se eu posso dar uma dica, é planejamento e comece pequeno. Legal. Menos é mais. Aquela frase menos sempre vale. Menos é mais. Para tudo. Bom, nosso voo aqui está quase terminando, né? A gente está quase pousando, finalizando aqui o nosso bate-papo. Kelly, queria te agradecer bastante aí por todo o bate-papo, por toda a sua contribuição. Acho que não só para mim, como para a Bruna, até acho que para você nessa troca aqui que a gente fez. Sim. E para todo mundo que está escutando a gente, tem vários insights. Né? O que eu gostaria de destacar para todo mundo é a questão da receita de bolo. Não existe. Então, se entenda primeiro, para depois você ir contextualizando e pegando todos os insights aqui. E identificando quais os insights que de fato vão fazer sentido para você, né? Eu acho que isso, cada um vai ter seu tempo desse entendimento, né? E para a gente encerrar aqui, eu queria saber se você tem mais algum recadinho, você quer falar mais alguma coisa aí para os nossos ouvintes. Eu queria, na verdade, recomendar 2 livros, que um deles eu já falei, que se chama Micro Hábitos, que eu acho que é um livro muito interessante, que pode ajudar as pessoas que têm esse interesse, e também Hacks Mentais, que é um livro que te ajuda aí nessa construção de novos hábitos de diversas áreas da vida. E aí, se eu posso deixar um recado, né, eu uso muito aquela frase que eu falei aqui, eu vou repetir, e eu li isso em algum livro, não lembro onde foi, mas eu sei que o Joel J também compartilhou isso esses dias. A disciplina faz a gente alcançar objetivos que só a motivação não faz, assim. Então, a gente não vai conseguir terminar com a procrastinação se a gente não entender que a disciplina é o comportamento mais importante dentro desse processo de criar novos hábitos e de parar de procrastinar. E aceitar, assim, ser menos
se cobrar menos, tá tudo bem eu procrastinar um dia, tá tudo bem eu procrastinar uma atividade. Às vezes as pessoas se punem muito, né, por uma coisa, vira chave, assim, já passou. Então vamos começar, só que assim, não precisa esperar o próximo ciclo. Começa, você identificou, putz, procrastinei, não deveria ter feito isso. Beleza, então o que você vai fazer agora? O que você vai começar a fazer? Recomeça, assim, mas recomeça imediatamente, né? Eu fiz um post uma vez, não sei se está no meu Instagram, mas que eu falo que a hora é agora. Não tem hora certa, a hora é sempre agora, assim. Não é amanhã, não é depois, qualquer coisa, a hora é agora. Acho que é isso. Show Obrigada, de bola, Kelly. Eu ficaria aqui por mais horas, a gente já vai engatando um assunto no outro, mas foi maravilhoso. Muito obrigada por compartilhar com a gente, foi muito bacana. Minha primeira vez debutando aqui, muito obrigada mesmo. Eu também, a minha primeira vez no podcast aqui da Copastor. Espero que seja a primeira de muitas. Muito obrigada, foi incrível, adorei compartilhar com vocês e dividir vários. Acho que importante também, né, Dani, você falou isso, quando a gente vem compartilhar um assunto que faz parte do nosso trabalho, da nossa rotina, é um tema que eu estudo bastante, que eu gosto, não significa que a gente não tenha mais nada para aprender. Aquele próprio insight que eu tive dos livros aqui foi através dessa troca que nós tivemos, né? Então, talvez se eu não estivesse trocando com vocês, eu não teria esse insight. Muito provavelmente, gente, se eu fizer isso, vocês podem me acompanhar nas redes sociais, se eu fizer, vocês podem me cobrar. Se eu compartilhar no meu Instagram quantos livros eu li no final do ano, vocês falam, Kelly, ó. Eu vou falar, você está se auto-sabotando, Kelly. Exatamente. Qual é o ego que precisa ser alimentado aí? Bom, gente, Kelly, muitíssimo obrigado. Bruna, minha parceira de cabine pela primeira vez, muitíssimo obrigado. Espero que esse conteúdo tenha agradado todos os nossos viajantes. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada.